Olá, eu sou Leonardo Meirelles e começa agora mais um CMcast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre eficiência tributária. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o nosso CEO, José Castelo, e o nosso gerente comercial, Luiz Eduardo. Ou seja, o nosso time continua completo. José, a gente falar em eficiência tributária precisa observar diversos aspectos. Não necessariamente questões legais inicialmente, mas alguns pontos específicos que eu já posso ter uma grande assertividade ao abrir a minha pessoa jurídica. Quais são esses critérios a serem observados e qual é o melhor caminho para que eu possa ter uma eficiência, uma melhora, né, na minha gestão financeira e contábil? Legal. É importante, primeiramente, a gente observar a diferença entre elisão e evasão. Todo mundo tem medo do leão e, se puder, a gente foge. Porém, temos que observar o que é legal e o que não é legal. Escolher uma forma de tributação que traga uma redução tributária é legal. A não ocorrência do fato gerador, por exemplo, não incorrer na ocorrência do fato gerador, é legal. Isso é elisão. Isso é legal. Agora, a evasão, o fato gerador do imposto ocorreu e eu não paguei. Esse é um problema, que é a conhecida sonegação. A sonegação. A Receita Federal tem tido nos últimos anos um grande controle em relação a isso, principalmente tecnológico, né? Isso. E a carreira médica é um grande foco, porque ele recebe por diversas fontes diferentes. E a informação chega para a Receita Federal independente dele transmitir ou não. Aí, às vezes, o médico tem 5 fontes diferentes e esqueceu. Ele deu um plantão no interior, fulano de tal, e esqueceu de declarar. Aí cai na malha fina por conta desse plantão. Então é muito importante ele ter muito cuidado na hora de declarar imposto de renda. E para se ter uma redução tributária, para que ele tenha uma melhor eficiência tributária, devemos observar diversos fatores. A começar pelo comportamento dele, onde ele trabalha, quais são as atividades que ele realiza, quais são os meios que ele recebe, se ele tem pessoa jurídica, se ele tem pessoa física, para que a gente possa identificar qual é o melhor arranjo. Primeiramente entre pessoa física e jurídica e depois perceber qual a melhor escolha de regime tributário. Porque o médico pode escolher por diversos regimes. Às vezes algumas pessoas dizem que o médico é restrito, por exemplo, ao lucro presumido. Não. Ele também pode escolher o Simples Nacional. Mas não necessariamente é escrito numa pedra que é vantajoso. Precisamos entender o comportamento dele, volume de faturamento, atividades que ele realiza, locais onde ele trabalha, para que a gente possa verificar qual é o melhor formato. E aí, considerando tudo isso, a gente pode sugerir. Muitas vezes a gente sugere, por exemplo, um formato híbrido, entre faturamento com pessoa física e parte pessoa jurídica, porque ele tem algumas despesas, por exemplo, que podem ser elegíveis ao livro caixa. Às vezes também tem alguns médicos que pensam que o livro caixa é a forma mágica para resolver todos os problemas, porque normalmente o imposto na pessoa física já é retido na fonte. Aí o médico não percebe a mordida, porque já é descontado na fonte e ele se acostumou a ter um padrão de recebimento. Na pessoa jurídica, ele passa a recolher. Uma parte é retida na fonte, mas outra parte ele tem que recolher. Como ele desembolsa, muitas vezes ele tem a falsa sensação que está tendo um custo maior, só que não. E aí a gente consegue fazer um arranjo tributário para que ele perceba que não era tão interessante permanecer só na pessoa física usando o livro caixa, apesar dele ter uma despesa alta. Por exemplo, era interessante a gente deixar parte no livro caixa e parte ir para a PJ. E na PJ verificar se é melhor ir para o presumido, melhor ir para o simples. Tudo isso a gente leva em consideração, entendendo todo o seu comportamento de recebimentos e todo o seu comportamento de gastos, para daí a gente escolher a melhor forma de tributação. Lembrando que não existe forma mágica e não pronta. Existem várias formas possíveis. Vai depender do perfil de cada um e do comportamento de cada um. Leonardo, eu lembrei que o Castelo falando sobre elisão, e evasão. Na verdade, é bem comum e é chato de falar disso, porque não deveria ser assim, né? Mas é bem comum, por exemplo, o médico receber em caixa 2, nos interior da vida aí, no interior do estado e tal, enfim. E alguns outros formas aí de trabalho que ele tem, isso não é incomum, tá? E aí, qual é um outro risco, né, que isso traz? Muitas vezes ele tem um recebimento em relação a isso por fora e não
vamos dizer assim, ele não está ligado de que o gasto dele sobe, né? Então ele começa a fazer gastos oficiais, como por exemplo, ele paga um cartão de crédito em valor absurdo, mas a declaração, vamos dizer, do que ele recebeu é um valor menor. Então ele acaba pegando esse dinheiro que não está oficial e oficializando, por exemplo, fazendo um depósito na conta. Então isso não é incomum também. Então, assim, muitas vezes essa bomba ela vai estourar lá na frente. E mais uma vez, né? Às vezes não é uma questão de maldade, às vezes todo brasileiro pensa, vou pagar imposto para quê? Ninguém vê resultado, etc. E aí não entende que problemas isso pode causar. E também eu acho que a gente tem como missão educar nesse sentido. Tem muita gente que não sabe, beleza, faço isso, o que é que pode acontecer comigo? Por exemplo, a gente tem um exemplo legal, a gente atendeu uma senhora, uma médica, e ela disse assim, cara, eu estava lá com um contador, e era um caso de um contador não especializado, e ele estava fazendo tudo errado, e de repente a bomba estourou, tá? Tinha algumas coisas que ela estava sendo feito de fato errado. E a bomba estourou e ela recebeu a cartinha da Receita, sei lá como é que foi. De repente ela disse que desesperou porque achou que ia entrar lá a Polícia Federal na casa dela, que ele ia sair algemado e tal. Então, dado que tem toda essa questão aí, lava-jato, sonegação, não sei o que, as coisas erradas, existe um friozinho na espinha, mas de fato ninguém sabe exatamente o que é que acontece quando faz isso. E muitas vezes também o médico não para raciocinar que às vezes ele está fazendo esse movimento numa parte pequena do recebimento dele, que é uma quantidade boa de dinheiro, mas é uma parte pequena, e que talvez se ele fizer todo um movimento de ajuste tributário no restante inteiro, a economia que ele vai ter oficializando tudo de forma correta é muito maior do que a economia do que ele está sonegando, por exemplo. Sim. Você está entendendo? Dele oficializar tudo de uma forma correta. Então, acho que o Castelo pode comentar também sobre isso, que acho que seria uma parte educacional muito interessante. Eu acho que a gente está aqui, na verdade, para quebrar esses paradigmas. Isso. Né? Realmente, todo brasileiro tem essa sensação de que, primeiro, o pagamento de imposto a gente não vê na ponta voltando, né, com os serviços. E a gente tem essa falsa sensação, muitas vezes, de que driblar a Receita Federal é vantajoso. Quando a gente está vendo aqui, por diversas vezes, trazendo esse conteúdo, que existem formas interessantes de trazer essa redução tributária. Eu queria fazer um apêndice aí na fala do Luiz Eduardo, que eu me lembrei muito de um caso que médicos, geralmente, eles recebem muito por cartão, recebem muito por convênio, mas também recebem muito por dinheiro. E eu queria entender como que é essa gestão tributária dessas várias formas de recebimento. É um ponto importante e delicado, inclusive, porque às vezes por desconhecimento, às vezes por não saber a melhor forma, e aí o nosso trabalho realmente é muito educativo nesse sentido. O que é que a gente precisa fazer? É direcionar o médico para que ele faça a coisa da forma correta, com menor custo tributário. Então, nesse contexto, muitas vezes acontece o quê? Quando o médico chega recebendo esses valores em dinheiro, é porque ele trabalhou, por exemplo, em uma clínica que já recebeu do paciente e ele não faz parte daquela clínica, ou seja, a clínica já recebeu e já emitiu uma nota. Porém, o médico, na hora que é pago pela clínica, ele não recebeu aquilo oficialmente, digamos, por conta da bitributação, enfim, algumas situações que eles acabam, ou até mesmo questão organizacional mesmo da clínica. E eles têm um volume, às vezes, até razoável nesse modelo de recebimento. Quando ele chega para a gente vai observar e vai dizer, não, é importante que você oficialize, é importante que você tenha uma renda organizada, porque existem diversas formas diferentes da Receita Federal identificar, além do fato de você fazer o que é certo. Então, esse direcionamento é muito importante, e aí é nesse momento que a gente vai olhar e sugerir qual a melhor forma de tributação para ele. Então, com frequência, acontece esse tipo de diálogo, porque ele não tem esse conhecimento. Então ele foi convidado para trabalhar em um local X, ele não entende como funciona. E ele acha legal porque o local X paga ele dinheiro. Porém, ele não entende o que é que está por trás daquilo ali. O local X até faturou e recebeu do paciente oficialmente, mas acaba que aquilo não é uma renda oficial para ele. Lá na frente isso pode comprometer, além de riscos para ele na Receita Federal, a questão de evolução patrimonial e, enfim, outras situações mais. Então é muito importante que ele realmente perceba a importância de faturar tendo menor custo tributário,
porém fazer a coisa da forma correta e aí a gente consegue direcioná-los da melhor forma possível. Lembrando que nós que fazemos a conta médica nunca vamos aqui defender qualquer tipo de sonegação, caixa 2, nada disso. Nós nunca vamos fazer essa defesa. Vamos sempre defender a forma correta de trabalho, porque sim, existem diversas estratégias onde a gente pode ter uma eficiência tributária muito boa. Eu queria trazer outro ponto. Recentemente, nós temos visto algumas decisões judiciais que beneficiam alguns tipos de serviço. Serviços hospitalares, salvo engano também serviços com exames de imagem. Uma redução tributária bem grande, inclusive. O salto aí de 14% para 8%, é isso mesmo? Vamos abordar esse assunto, porque eu acho que é um assunto pouco conhecido dos médicos. Eu acredito que os contadores tradicionais, por não acompanharem essa legislação específica, também não conheçam. E eu acho que é o momento da gente trazer essa novidade para todos os médicos. Existe uma faculdade na legislação que é a redução da base de cálculo de imposto de renda e contribuição social por conta da equiparação à atividade hospitalar. Então, hospitais têm essa redução. E para a Receita Federal precisava atender alguns critérios com base na resolução da Anvisa. Então, as empresas que poderiam ter esse benefício acabavam não tendo, porque a Receita Federal restringiu bastante. Se eu não parecesse com o hospital, eu não poderia usar esse benefício. Em resumo, é isso. Porém, a legislação maior não tem essa restrição e algumas decisões do STJ, por exemplo, STF, já tomaram um encaminhamento para que dê ganho de causa para algumas empresas, com exceção de consulta médica. Então, consegue-se ter uma redução tributária substancial com base nessa ação de redução de base de cálculo de imposto de renda e contribuição social. Então entram aí serviços hospitalares. Quando eu falo em serviços hospitalares, eu me refiro a procedimentos cirúrgicos ou outros procedimentos ali também podem entrar na redução? Os mais comuns que médicos realizam é cirurgias, plantões e consultas. Plantões também podem entrar na redução? Exceto consulta. Consulta é o único que não entra. Mesmo o hospital ele também não pode gozar desse benefício. Então, se for cirurgia, se for plantão, se for exame, tudo isso pode entrar na redução de base de cálculo. Interessante. E aí é bastante vantajoso para eles. Hoje, mais cedo, antes de vir para cá, eu estava conversando com o nosso time de gestão e fiz um questionamento exatamente com relação a esse tema. E eu vou te fazer agora esse questionamento. O médico que atende em consultório, mas ele faz algum tipo de exame que utilize, claro, a imagem, né? Que é exatamente o que a legislação permite. Ele pode entrar com esse pedido de redução, mesmo tendo essa atividade no próprio consultório? Sim, porque ele está realizando procedimentos de diagnóstico por imagem, exames que utilizam equipamentos próprios, então tem uma certa significância e desvincula a caracterização como consulta. Não é uma consulta, ele está fazendo um exame, digamos, de vista ou um ultrassom, isso tudo configura, por mais que seja dentro de um ambulatório. Então configuraria, ele não pode de fato é consulta. Olha, interessante, porque eu acredito que muitos médicos não saibam dessa faculdade legal. Sim, com acredito certeza. De verdade que esse ainda é um assunto pouco difundido e a gente está trazendo essa super novidade. O que é necessário para que o médico que tenha direito a essa redução tributária possa almejar? Quais são os passos? Existe alguns documentos? Tem que entrar no judiciário? É uma ação administrativa? Como é que funciona isso? Com base no nosso suporte técnico jurídico, a gente debateu bastante esse tema e é recomendável que seja judicializado, porque tem que se analisar o caso concreto. Apesar de já existirem algumas decisões nesse sentido, então seja algo bastante, digamos, de possibilidade de êxito alto, ainda assim é interessante que você entre de forma judicial para que você tenha segurança de fato que vai ter o benefício hoje e que esse benefício não caia lá na frente. Então é importante que seja judicializado. Ou seja, hoje ainda não é uma ação coletiva, não, que a decisão beneficie todos os médicos, então é caso a caso. Isso, é importante que seja judicializado para que dê segurança. Outro ponto relevante desses entendimentos é que há dois momentos distintos que eu posso fazer essa redução. Eu posso fazer uma redução, por exemplo, de hoje
para frente, ou seja, a partir de hoje eu pago uma tributação menor e eu também posso entrar com uma ação retroativa dos últimos 5 anos, salvo engano. Isso. Na ação que se entra para se requerer a redução de base de cálculo, podemos inclusive buscar os últimos 5 anos, que é o momento de prescrição, digamos, do crédito tributário. Pode buscar os últimos 5 anos e liminarmente, de forma, digamos, de conta antecipada, linguagem aí jurídica, A gente talvez mandado de segurança, algo desse tipo. Isso. Aí já garante o direito de daqui para frente já ter a redução. E se discute no mérito da ação a questão da recuperação desse crédito tributário dos últimos 5 anos. Então, para algumas empresas é bastante relevante isso. Lembrando que isso que a gente está falando da redução por esse meio legal é uma redução, vamos dizer assim, jurídica, ou seja, é uma exigência legal. Mas o que o ideal é que ele faça um planejamento tributário. É muito importante que ele faça esse planejamento que a gente citou aqui, que é uma forma de ter uma eficiência, uma redução nos descontos do faturamento. Léo, eu lembrei de uma questão também que a gente pode, inclusive, abordar num outro podcast com um pouco mais de tempo só sobre isso, mas que tem a ver também com essa parte tributária, redução e tal, que tem a ver com a parte das cooperativas. A gente também, nos anos anteriores, a gente teve a oportunidade de ajudar a abertura de uma cooperativa, onde essa cooperativa ela também foi por um lado diferente, que geralmente a cooperativa está muito vinculada ali à pessoa física, né? E aí o grau de tributo é razoavelmente alto, né? A carga tributária é razoavelmente alta, porque está totalmente vinculada na pessoa física, e houve um movimento a respeito de fazer com que o recebimento via cooperativa fosse feito por meio de PJs. Esse movimento também é muito interessante, não é um movimento tão comum, é um movimento plenamente possível e pode ser que a gente tenha ouvintes aí vinculados às cooperativas no Brasil inteiro, pode ser que tenham presidentes de cooperativas médicas, enfim, e que esse tema pode ser razoavelmente interessante. Então seria até legal a gente falar um pouco sobre isso. Né? Falar rapidinho sobre esse ponto. O que acontece? A cooperativa é uma união de pessoas físicas dentro de uma PJ. Então, quem recebe o dinheiro é pelo trabalho do cooperado, ou seja, ele recebe diretamente na pessoa física, é tributado como pessoa física, paga o imposto de renda, chegando a 27,5%, fora outras taxas, INSS e tal. Existem algumas cooperativas que já utilizam o benefício de, digamos, pejotizar a cooperativa, digamos, do cooperado também receber até 99% dos seus rendimentos via PJ, ou seja, ao invés de pagar os 27,5%, ele vai pagar a tributação que ele tem na PJ, que pode ser de 6% a 14%, digamos, em regra, tá? Então é bastante vantajoso para eles. Lembrando que a cooperativa não perde representatividade, a cooperativa não perde poder de negociação, a cooperativa consegue ainda engajar cada vez mais o seu cooperado, porque vai trazer um ganho com a redução tributária que vai se conquistar, sem onerar, sem trazer nenhum custo a mais para o cooperado, fazendo com que ele fique cada vez mais engajado. Então, realmente é um tema muito interessante. A gente pode, inclusive, trazer algum colega da área jurídica, né? Eu acho legal porque eu converso com muitos médicos, né? O nosso time conversa com muitos médicos, e uma das questões que eu escuto regularmente é exatamente isso. Não, eu já faço parte de uma cooperativa, mas mal sabe ele que ele está completamente ineficiente na parte tributária. Na hora que ele olha para o contra-cheque dele, chega a descontar em torno de 33%. 33%. Ou seja, cairia desconto para menos da metade o custo tributário, o custo de taxas administrativas que a cooperativa teria junto a esse cooperado. Então é bem relevante. Então, se você faz parte de alguma cooperativa, fica atento. Você pode procurar o time da conta médica para te auxiliar nesse processo. E olha só, é uma redução muito grande, né? A gente está falando aqui de eficiência, então não deixe passar essa oportunidade. Olha, eu vou fazer uma pergunta para finalizar o nosso bate-papo, que mais uma vez foi muito interessante, mas eu não sei se eu vou trazer esse ponto com a questão tributária, ou se talvez eu traga um ponto de uma questão de produção. Mas eu recebi uma pergunta do Dr. Daniel Silva, e ele me fez um questionamento sobre algumas glosas ali de recebimento.
Claro, aí a gente pode falar um pouco sobre o que é glosa, para que ele possa entender, não é um tema muito conhecido de todo mundo, mas com relação à tributação em cima dessas recuperações, como que funciona, o que eu posso responder isso para ele? Qual é a melhor forma dele ter eficiência sobre esse recurso que ele recebe? Aí tem um passo anterior, ele tem que conhecer bem a negociação e fazer uma gestão muito eficiente da sua produção, porque existem várias variáveis que impactam no modelo de cobrança. E por vezes o médico se perde por conta da rotina. Às vezes porque ele produz pouco naquele local, às vezes porque existe uma complexidade administrativa, ou mesmo por descontrole dele em si. E aí ele acaba não recebendo por alguma produção que ele teve. Essa produção ele até realizou, mas foi glosada por algum motivo. Por alguma falha na cobrança, por alguma falha no preenchimento, por uma diferença de valor, ou mesmo pela não cobrança. E aí ele precisa fazer um trabalho de levantar todas essas glosas para que ele possa entrar com recurso de glosa. E no momento do recebimento ele vai receber pela forma pela qual ele já está contratado, né? Então se ele está contratado via PJ, emite-se a nota fiscal da PJ. Seria a da PJ. Isso. Muito Se bem. for uma cooperativa, por exemplo, um plano de saúde que é uma cooperativa, vai ser na pessoa física. Se ele não tiver essa possibilidade de recebimento do cooperado via PJ. Então, doutor Daniel, a pergunta está respondida, agradeço muito a sua participação. Os colegas querem colocar algum ponto aqui que nós não abordamos e que considerem importante? Tá tranquilo. Acho que a gente foi bem na ferida. Esse tema é sempre um pouco polêmico, né? Porque realmente a gente tem alguns mitos aí que giram em torno da tributação. Mas eu acho que é importante sempre a gente educar, a gente debater o assunto, trazer boas oportunidades. O que eu percebo é que normalmente quem procura esse tipo de discussão é o médico que já está numa fase um pouco mais avançada de carreira. O médico que saiu da faculdade, ele quer trabalhar, ele quer produzir, ele quer ganhar. E tudo que ele ganha para ele parece satisfatório. Mas o médico já está numa fase um pouco mais avançada, ele quer trazer mais eficiência. E ele já está num nível de trabalho um pouco mais alto. É nessa hora que ele começa a perceber que podem existir outras formas de tributação que tragam a redução para ele. Então, vale ficar ligado, não só o médico que está numa fase um pouco mais avançada de carreira, mas também o médico que é recém-formado, porque ele vai escolher o melhor caminho possível. E aí, com isso, ele vai ter um ganho em eficiência. Normalmente, a gente fazendo planejamento tributário chega a uma redução, digamos, de 30 mil, 40 mil num ano. Muitas vezes eu digo, doutor, você pode ficar em casa o mês todinho, porque esse mês aqui era o que você ia trabalhar para pagar o imposto. Então é muito relevante, né? Ele trabalha com o tempo. É muito relevante e a gente fala realmente é um valor financeiro muito alto, a depender da produção, mas geralmente é uma produção muito alta. E eu penso da seguinte forma, olha, se eu posso começar o jogo com a seleção brasileira, eu vou começar o jogo com a, sei lá, seleção de, vamos falar um time aí do Ibis, o Ibis Futebol Clube? Não vou, né? Então, assim, vamos ter essa atenção, procurar realmente especialistas para fazer as boas orientações e a gente novamente coloca o time da conta médica para fazer todo esse auxílio. Você pode contar com a nossa equipe de especialistas, os nossos canais de comunicação, inclusive vou passar agora, você pode entrar no nosso site www.contamedica.com.br, você pode ir no nosso Instagram, @contamédica, você pode também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br/contamédica, enfim, nós temos vários canais de comunicação. Compartilhem esse material de hoje, riquíssimo, com os seus colegas, para que eles saibam das possibilidades de redução tributária, para que eles possam trabalhar essa questão da eficiência tributária. Quero mais uma vez agradecer o nosso parceiro. Tem um detalhe também, Claro, a gente tem oferecido, já que a gente está falando do Conta Médica especificamente, uma simulação, ela não tem custo nenhum. Então, vendendo um pouco aqui o meu peixe ali do comercial, a gente viu que os clientes eles precisam bastante dessa ajuda para tirar essas dúvidas na prática, e aí com isso a gente tem um simulador específico para isso, e sem custo nenhum, qualquer médico de qualquer lugar do Brasil pode entrar em contato com a gente e de forma gratuita a gente vai fazer essa simulação e entrega para ele ali um desenho ali da melhor forma tributária para o que ele colocar como visão ali dos próximos meses para frente do faturamento dele, a visão atual, enfim, a gente faz toda uma avaliação, tá? E não tem custo nenhum, e aí se ele se sentir à vontade aí de vir fazer parte do time do Conta Médica, vai ser um prazer atender. Maravilha, que presente! Então, se você quiser fazer essa simulação grátis, entre aí nos nossos canais de comunicação, chama o nosso time,
que estamos disponíveis a atendê-los. Então, como eu estava falando, eu queria agradecer muito o FB Ideias, nosso parceiro aqui nesse projeto, agradecer meus colegas, foi um bate-papo muito interessante, e eu quero te convidar para na próxima semana participar novamente aqui com o nosso CMCast, tá? Então fica ligado nas nossas redes sociais, que talvez já nessa semana a gente divulgue o próximo tema, tá bom? Muito obrigado, gente, um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu.